Olá pessoal, tudo bem? Vamos revisar então os leilões da semana passada, nos dias 22 e 24 de novembro, uma semana de intensas flutuações, fortes oscilações no Tesouro Direto. Ele sofreu fechamentos, eu acredito que em praticamente todos os dias, se não todos os dias, pelo menos em 4 dos 5 dias que houve negociação na semana, o Tesouro acabou fechando por pelo menos uma hora. E isso é muito marcante do momento atual, com a elevação de taxas em função da incerteza com a equipe econômica, incerteza com a questão fiscal devido à PEC da transição e por aí vai. E aí nós temos, assim, de um lado, o Tesouro Nacional vendendo títulos e escolhendo quais títulos quer vender e em qual quantidade, e do outro lado, o mercado, instituições, grandes bancos e corretoras financeiras, enfim. E essas instituições financeiras, grandes bancos, etc., eles estão investindo o quê, pessoal? Eles estão investindo o dinheiro dele? Não, eles estão investindo o dinheiro dos clientes. Aquilo é dinheiro da pessoa, do cidadão comum, que trabalha como eu e você, que colocou dinheiro, sei lá, num fundo de investimento, colocou num fundo de previdência, colocou num CDB, colocou num fundo de renda fixa. Esses fundos aí, todos têm muito título público dentro dos seus portfólios. Mas é muito, é muito. Tem até título, fundo, perdão, cambial, cuja composição é 50% LFT, ou seja, Tesouro Selic. Você vai ver o que tem lá no fundo garantidor de crédito, o que tem, pessoal? Operação compromissada, ou seja, títulos públicos do Banco Central, e LFT, Tesouro Selic. Né? Então, minha gente, título público, dívida pública interna é uma coisa muito séria, porque é o dinheiro dos brasileiros que está lá, certo? Muito bem. Então, começando a semana, nós temos aqui leilão de Tesouro IPCA 27. E aí o mercado absorveu praticamente tudo, pessoal. O Tesouro fez uma oferta mais considerável, 1 milhão de papéis, a uma taxa de quase 6,20, o mercado absorveu praticamente tudo. Só não absorveu na volta 2. Então nós temos aí mais de 4 bilhões de reais só no IPCA com juros 27. Leilão não tem IPCA principal, tá, gente? IPCA com juros 35 e 60 também tiveram boas aceitações. Mais de 2 bilhões de reais em vendas na volta 1. E dos 300 mil papéis de cada prazo, só ficaram alguns no prazo de 2035. No prazo de 2060, tudo que foi ofertado foi comprado. Então tem mercado, pessoal. O mercado está comprando. Quem que deve estar comprando aqui em 2060? Fundo de pensão, né, pessoal? Quem que vai querer uma NTNB por tanto tempo? Quem quer aposentadoria, né? Muito bem. Então, e aí, pessoal, nós temos o seguinte: depois nós vamos ver no total aqui, já vou antecipando um pouco, dos títulos que foram ofertados em maior quantidade nessa semana, foram os tesouros IPCAs. E aí nós temos um problema, né? Um problema porque parece que um lado está pensando uma coisa e outro lado está pensando outra. Eu já vou chegar lá. Vamos mostrar agora o Tesouro Selic, ainda no dia 22 de novembro, pessoal. 750 mil papéis ofertados, foi uma oferta considerável, não foi tão pouco, foi mais de 500 mil papéis, e o mercado absorveu 443 mil aí, quanto que dá isso aqui? Fazendo rapidinho, 59%, mas 5 bilhões e meio praticamente, que é uma quantia considerável. Tesouro prefixado com juros, o prazo de 2033 micou e o prazo de 2029 apenas 150 mil papéis na volta 1, mas o mercado comprou tudo, pessoal. Prefixado, hein? Taxa de 13,5. Prefixado com juros aí. E os prefixados principais, comuns, pessoal, oferta irrisória. 500 mil papéis para 23, outubro de 23,
taxa 14,24, outubro de 23, daqui a 11 meses, 10, 11 meses, menos de um ano, taxa 14,24, Selic implícita, pessoal, 14%. 14%. Detalhe sobre isso, pessoal. Sim, tem pessoas que estão dizendo que a Selic vai estar em 15% ano que vem, vai subir para 15%, mas eu não concordo totalmente com isso. Porque assim, quando eu mostrei para vocês o DI Futuro 24, vamos dar uma olhadinha nele, que vem bem ao contexto aqui. Então fechou em 14,44, ou seja, o DI Futuro no dia 1º de janeiro de 24 estaria em 14,4%, é o que o mercado avalia hoje. Isso oscila muito, muito, muito mesmo. Tanto que nesse dia aqui, que foi a última sexta-feira, chegou a bater 14,5%. Então, como é que... Isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que o DI Futuro vai fechar o ano de 23 a 14,4%. Ou seja, nós temos dois caminhos para isso acontecer. Ele pode subir muito no primeiro semestre e cair para 14,4 no fim do ano, ou ele pode subir paulatinamente e um pouco, sobe de 13,75 hoje para 14, 14,25, 14,5 e fica assim. Não precisa cair e não precisa chegar nos 15%. Então, esse outro lado da moeda o pessoal também não está comentando, mas também é possível, tá? Com base nesse DI que a gente está vendo aí. Tá? E aí, quando a gente olha aqui o pré-fixado, qual é a sensação que eu tenho, pelo menos? A sensação que eu tenho é que ele vai estar num gradual aí. Ele vai estar num gradual. Talvez em algum momento, o ano que vem, ele passe para 14%, dali a uma, duas reuniões passe para 14,25, 14,5% e fique por aí. Eu ainda não tenho certeza que ele vá para 15. Eu não acho que pula tudo para 15 no primeiro semestre, o segundo já começa a cair. Eu ainda não consigo ter tão claro uma queda, tá? Pode ser que seja mais adiante, não sei. Para mim não está claro. Não está claro. O DI Futuro está alto, e esse alto pode ser um contínuo, e não uma alta e uma queda. E pelo prefixado, a Selic seria 14% no segundo semestre do ano que vem. Então não sei. Eu vejo dessa maneira, que vai seguindo uma alta gradual, mas tem gente que acha que ele sobe muito e depois cai. Eu não vejo queda. Enfim, muita divagação, né, pessoal? Vamos ver aqui, ó. Então, 500 mil papéis em cada prazo. Aí, o prazo de outubro do ano que vem, então, foi o que menos teve. Então, menos teve venda. E aqui pode ser que o mercado não tenha gostado dessa taxa com esse prazo. Pode ser que eles também não tenham conseguido montar a posição que queriam. E o prefixado 26, pessoal, que em leilões, eu acho que o máximo foi 8 milhões de papéis ofertados e vendidos no mesmo leilão, que a gente já mostrou aqui na série. Nesse leilão, nada. 500 mil papéis, 300 e poucos milhões de reais. Então vamos ver aqui a nossa somatória. E qual é o dado conflitante aqui que eu estou vendo? Um conflito aqui de teses, pessoal. Vamos explicar isso. Antes, porém, pré-fixados menos de 1 bilhão de reais, pré-com juros 146 milhões troco, LFT, Tesouro Selic 5 bilhões e meio e Tesouro IPCA 6 bilhões e meio. Raras vezes. Total financeiro 13 bilhões, pouco. Um leilão pequeno. Tá aqui a tabela crua do Tesouro Nacional, como a gente faz o download lá. É isso aqui que vem. 13 bilhões, tá? Semana passada foi 7 ou 8 bilhões. Então, realmente, toda essa tensão está comprometendo os leilões. Toda essa tensão que o mercado financeiro está passando está comprometendo os leilões do Tesouro Nacional, que estão com volumes baixos. Tá? E eu continuo afirmando que isso aí é porque o Tesouro não está ofertando tudo que o mercado tem capacidade de absorver. E aí que tá, pessoal, olhando a alocação da semana, tá muito claro aqui o seguinte: o mercado montou aí a sua posição da semana com predomínio em Tesouro IPCA, e isso não é comum. Mas o que fala contra essa preferência? Semana passada foi Tesouro Selic em primeiro lugar, inequívoco. Em primeiro lugar com troféu. Agora foi o Tesouro IPCA com juros, seguido
de não tão longe assim, pelo Tesouro Selic, os prefixados foram um verdadeiro fiasco. Para uma pessoa física, isso aqui está muito claro. Estão se protegendo da inflação. Mas quem é que está vendendo, pessoal? É o Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional, ele tem o compromisso, né, junto com o Banco Central, de... O Tesouro Nacional, não digo que ele tem um compromisso, pelo menos ele não quer pagar caro na sua dívida. Ele não quer pagar caro. Então ele procura vender os ativos, os títulos, que vão custar menos para a dívida pública federal. E tem o compromisso do Banco Central de trazer a inflação para a meta. Ou seja, então o lógico seria que o Tesouro IPCA fosse o título mais preferido para ser vendido pelo Tesouro Nacional, porque ele quer que a inflação seja o mais baixa possível, e seria o título menos preferido pelo mercado. Por quê? Porque o Tesouro Nacional o Banco Central, melhor dizendo, vai fazer todo o esforço para deixar a inflação baixa, e aí a NTN-B vai render menos que os outros tipos de título, como o Tesouro Selic ou prefixados. Não é isso que a gente vê. A gente vê, pelo contrário, a NTN-B ganhando desses títulos no longo prazo, mesmo do Tesouro Selic. E aí é que fica a dúvida. E aí o potencial conflito. Como é que o Tesouro vai vender mais títulos? Porque a alocação do mercado parece que foi para se proteger da inflação, mas como é que o Tesouro vai vender mais títulos justamente do título que provavelmente ele vai ter que pagar mais caro? Então ficou talvez um conflito de teses. Outra possibilidade é que o mercado tenha comprado Tesouro IPCA com juros porque era a única coisa que tinha. E isso também é verdade. É só ver pela oferta ali que eu mostrei. A oferta de prefixados foi ridícula. 500 mil papéis em cada prazo de prefixado é ridículo, é muito pouco. Nós tivemos leilões aí com 8 milhões de papéis em um único prazo, com 14, 15 milhões de títulos ofertados no total. É só ir algumas semanas atrás da playlist Invista com os Tubarões que você vai me ver narrando isso aí. Então, assim, o mercado também não teve que comprar. Então, eu não posso afirmar que o mercado está querendo se proteger da inflação comprando NTN-B agora. Embora numa visão superficial possa parecer isso. Temos ainda que ver o total do mês para ver direitinho, porque muita coisa que acontece na semana, muitas vezes com a alocação do mês a gente vê que cai por terra, aquela impressão, né? Mas da parte do Tesouro Nacional, o que eu posso dizer? O Tesouro Nacional escolheu ofertar mais Tesouro IPCA. Então o Tesouro Nacional ele está mais convicto de um cenário de queda de inflação, pelo menos no prazo desses títulos que ele ofertou, pelo menos para 2027, que foi aí o IPCA mais curto. Então, sim, o Tesouro Nacional vê uma trajetória de queda de inflação nesse prazo, é o que eu posso dizer, nesse prazo. Por isso que ele ofertou mais desses títulos, porque é o que ele julga onde ele vai gastar menos com a dívida. Mas aí que tá, né, pessoal? Inflação é inflação. A inflação tem componentes que estão fora do controle do Banco Central enfim, do cupom, como, por exemplo, o preço do petróleo e o preço de commodities. O nosso Banco Central não tem controle nenhum sobre essas variáveis, e essas variáveis influenciam demais a inflação aqui dentro do país. Então tem isso também. Então, pessoal, me diga aí, o que você acha? Será que o mercado está comprando o Tesouro IPCA com juros da NTN-B para se proteger de uma inflação futura? E por que o Tesouro Nacional está ofertando mais de um papel que vai acabar sendo mais caro? Ou será que eles acreditam que vai ser mais barato? O que você acha? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.